Fala pessoal, meu nome é Xan Rabucão, esse é o Me Acabei de Ler, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre as minhas leituras do mês de dezembro. O mês de novembro foi mega cheio, foram 11 livros, mas o mês de dezembro tem o Natal. E Natal é aquela coisa, não dá pra ler com aquela mesma constância de sempre. Então no mês de dezembro foram apenas 7. Aproveita que a gente tá começando, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo. Isso ajuda o canal a crescer. E todos os livros que eu citar aqui vão estar linkados aqui embaixo. Eu comecei o mês com Flores para Algernon, de Daniel Keyes, trazido para o Brasil pela editora Aleph. Ele já tem resenha exclusiva aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. E lá vocês podem ver minha opinião com muito mais detalhe. Mas ele conta a história de Charlie Gordon, um homem considerado pela sociedade onde vive como um homem retardado. Ele inclusive tem um QI muito abaixo daquele considerado normal para um homem. Mas apesar da sua condição, ele é um homem esforçado, um homem que busca aprender, o que torna ele ideal para um programa científico para aumento de inteligência. Aumento esse realizado a partir de uma cirurgia. Charlie faz a cirurgia e o resto do livro é em decorrência disso. Eu realmente amei esse livro, eu achei ele super tocante e faz você pensar até onde a ciência pode ir e quão rápido ela pode ir. Faz você pensar o quanto essas pessoas são marginalizadas na nossa sociedade até hoje, e é um livro antigo já. O autor te leva por um caminho que você pensa que sabe o que vai acontecer, mas de repente ele faz uma curva e te leva por um caminho um tanto diferente daquele que você esperava. E é na escrita desse mesmo autor que está o ponto mais alto do livro. Ele realmente brilha ali. É extremamente sagaz. E você vê as pequenas nuances no livro através da escrita. É impressionante. Um jeito dele de escrever diferente, de raciocinar diferente. É um livraço. Eu indico para todo mundo, inclusive foi um dos meus favoritos do ano passado. O segundo livro que eu li em dezembro foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, trazido para o Brasil pela editora Suma. Esse livro conta a história da família Blackwood, pelo menos o que sobrou da família Blackwood. Depois de um atentado, a grande parte da família sobrevivem apenas Mary Cat e Constance, que são irmãs, e o tio Julian. E em harmonia, eles vivem na cidade que os odeia, numa mansão vazia, até a chegada do primo delas, Charles, que coloca todo esse equilíbrio em risco. Eu dividiria esse livro em 3 partes. Na primeira parte, Mary Cat está na cidade fazendo compras para a família. Eu não considero falar esse spoiler porque é exatamente no início do livro. O livro começa com ela fazendo isso. E a cidade inteira odeia ela. E odeia o resto da família dela, o que sobrou da família dela. E isso é muito interessante. Você fica super investido no livro, você quer saber o que vai acontecer, porque as pessoas odeiam eles. Que tenso, vai dar treta. Você fica preso, você lê uma página atrás da outra sem nem perceber que você tá lendo. E a minha expectativa, que tava aqui, subiu pra cá, numa velocidade absurda, porque a primeira parte realmente é insana. E aí tem uma queda de ritmo absurda na segunda parte. O livro fica lento, repetitivo, chato. Eu não vou mentir, em algumas partes eu entrei na leitura dinâmica, porque as coisas se tornaram bastante repetitivas, apesar de ser um livro super fino. E aí vem uma terceira parte, que é corrida, mas ela é macabra e ela é agoniante, e tem um certo momento que parece que você está lendo o livro e você está tendo uma alucinação, que tudo que está acontecendo é como se você estivesse vivendo aquilo. Pelo menos eu imagino que se eu estivesse naquela posição, a minha sensação seria mais ou menos tipo, isso é uma alucinação? O que é que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? Então o autor é muito hábil em conduzir o leitor naquela situação sufocante como se ele fosse um dos personagens do livro. Tirando a segunda parte, o livro é bem interessante, alguns personagens são bem esquisitos e desconfortáveis, mas eu acho que vale muito a leitura. O terceiro livro do mês de dezembro é A Troca, de Beth Larry, trazido para o Brasil pela editora Intrínseca e foi um dos melhores do ano. Ele também tem resenha específica, eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu conto exatamente o que eu senti nesse livro. Ele conta a história de Lina e Aileen Cotton, que são respectivamente neta e avó, e enquanto Lina precisa tirar uma licença de 2 meses para se curar de uma crise nervosa, a sua avó Aileen é uma mulher de 79 anos recém-divorciada em busca de um novo amor. Lina e Aileen decidem trocar de casa. Lina vai morar na casa de Aileen, numa cidade de menos de 200 habitantes, e Aileen vai morar na casa de Lina. Lina vai cuidar dos deveres da sua avó como uma líder de comunidade, enquanto Aileen vai buscar o amor na cidade gigantesca como Londres. Tudo isso enquanto tentam superar a dor pela perda de Carla, a caçula da família, vítima de câncer. A Troca foi um dos livros mais doces que eu li em 2020. E é basicamente uma história de superação
de dor em família, uma história de superação de luto, uma história de perdão, uma história sobre se encontrar, não importando a idade em que você esteja. E de quebra ainda tem um pouquinho de romance no final. Mais uma vez a escritora não tem a menor pressa em apresentar os personagens e envolver os personagens. E o livro não fica chato em momento nenhum. É uma delícia. Um dos melhores livros que eu li esse ano. O quarto livro que eu li em dezembro foi Matéria Escura, de Blake Crouch, trazido para o Brasil pela editora Intrínseca. E o livro conta a história de Jason Destin, um físico que escolheu a família em vez da carreira. Ele é um homem casado, com filho, que mora numa casa confortável e ensina física na universidade local. E como a maioria das pessoas, ele tem essas frustrações, mas no geral ele tem uma vida feliz. Até que um dia ele é sequestrado e acorda num lugar onde ele não conhece ninguém, mas todo mundo conhece ele. Como se conhecesse ele há muitos anos. Mas a sua família não é mais a sua família. O local onde ele ensinava não é mais o seu trabalho. Ele está num ambiente completamente diferente do seu, e aí precisa entender o que está acontecendo. Matéria Escura é um dos livros mais loucos que eu já vi. Ele tem um ritmo super acelerado, coisas acontecem o tempo inteiro no livro, em momento nenhum o autor te deixa cair no tédio. Você realmente torce pelo personagem, e em alguns momentos você torce até por um destino diferente para o personagem principal, o que é muito interessante. E a ficção científica dele é uma ficção científica leve, feita para pessoas leigas. Não é aquele tipo de livro que fica explicando e o leitor não entende para onde está indo. E o final é uma loucura, um dos melhores finais de livro que eu já vi. O final é pancada em cima de pancada, é um livraço. É daqueles livros que é puro entretenimento. O quinto livro de dezembro é super fofo. Ele é Amor de Cabelo e ele é basicamente a história do curta-metragem de animação que ganhou o Oscar. Ele é especialmente feito para crianças. E ele conta a história de um pai que está tentando arrumar o cabelo crespo da sua filha enquanto a mãe viaja. E em, sei lá, 30 páginas, ele é lindo, ele é fofo. Eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que seria um verdadeiro presente para a próxima geração se todas as crianças tivessem acesso a obras como essa. O penúltimo livro do mês de dezembro é Tartarugas Até Lá Embaixo, de John Green, trazido para o Brasil pela editora Intrínseca. E esse livro conta a história de Ada Holmes, uma menina do ensino médio, que com a sua amiga Daisy vai atrás de um fugitivo milionário pelo prêmio de $100 mil. Dinheiro esse que seria usado para pagar a universidade. Tudo isso enquanto diariamente ela tenta superar problemas psicológicos que geram até autoflagelo nela. O que a personagem principal chama de espirais, que é quando ela começa a pensar em alguma coisa e vai aprofundando e aprofundando e aprofundando como se fosse uma espiral, até que ela perde o controle. Enquanto eu lia, eu achei a primeira parte boa, eu queria ver até onde o John Green ia me levar. Mas lá para os 20% do livro ele começa a entrar na ladeira. Ele começa a descer. E aí no final ele fica bom de novo. Mas até chegar ao final é super complicado, é super lento, é super arrastado, é super repetitivo. As crises da personagem principal, Ada Holmes, elas se repetem no mesmo padrão diversas vezes. E aquilo é explicado e detalhado diversas vezes. Nem as situações mudam muito, sabe? Então ela nem é colocada num ambiente super diferente em que vai gerar um gatilho para aquilo acontecer. Aí em certo momento começa ela simplesmente pular alguns trechos, porque toda a situação estava se tornando tão repetitiva que não tinha por que ler a mesma coisa de novo, parecia um copia e cola, sabe? E no meio disso tudo tem uma amizade super tóxica que o John Green faz questão de passar pano. E eu não tenho paciência para isso. Enfim, eu não curti esse livro. Foi o meu penúltimo livro do mês de dezembro. O último livro que eu li em dezembro foi Daisy Jones and the Six, da minha queridinha Taylor Jenkins Reid, trazido para o Brasil pela editora Paralela. De forma documental, ele conta a história de Daisy Jones and the Six, uma banda que fez sucesso no final dos anos 70. Eles dominaram todo o cenário musical, até que do dia pra noite eles simplesmente se separaram. E o documentário conta a história desde o início da banda The Six e da carreira de Daisy até o dia que eles se separaram e um pouco depois. A autora consegue incrivelmente, a partir de entrevistas, porque é literalmente isso, são falas, o livro inteiro é feito de falas. E a autora consegue transformar esse livro numa experiência extremamente imersiva, mesmo sendo apenas falas. Isso é impressionante. Quando eu estava bem pertinho do final dele, eu precisei ficar algumas horas sem ler. E aí quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, poxa, eu vou entrar na Netflix e vou colocar naquele documentário que eu estava vendo. Mas qual era o nome do documentário? Eu juro, eu não estou mentindo. E aí eu lembrei que era o livro. Eu juro.
Eu juro, eu realmente achei que se tratava de um documentário, que eu estava assistindo um negócio de tão imersivo que é. E apesar de ser um livro tão bom, eu ainda sou o Team Evelyn. Mas na dúvida, leia os dois. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas 7 leituras do mês de dezembro. Se vocês já leram algum deles, deixem nos comentários aí abaixo. Até a próxima. Tchau!